não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. Nós vamos entender melhor aí esse trecho, a análise então que o Evangelho traz para nós dessa passagem bíblica. Pessoal, quando eu comecei a estudar, né, esse capítulo, lá no item 1 começa a falar sobre, aliás, tem a transcrição, né, de um texto de Mateus, que está lá no capítulo 5, versículo 15. E aí, pessoal, eu tive a curiosidade de pegar o Evangelho de Mateus e olhar o que estava lá, né? O que estava antes, o que estava depois. Então eu trouxe para ajudar a gente a refletir sobre esse versículo, eu trouxe o versículo 14 e o 16 também, para a gente se somar ao 15 aqui, para ajudar a gente a compreender. Tá bom? Então olha só, o que diz lá Mateus capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Olha só o que fala para nós aqui. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então, pessoal, eu peguei o 14 e o 16 para somar com o 15 aqui, para a gente entender melhor qual foi a fala completa de Jesus. Então, acho que vai ajudar a gente a compreender. Vamos refletir, então, um pouquinho mais a fundo sobre esse trecho, né? Olha só, então. Jesus diz, então, vocês são a luz do mundo. Olha só, forte essa frase, né? Vocês são a luz do mundo. Imagina o mestre falar isso, né? Vocês são a luz do mundo. E aí, pessoal, quem é essa luz do mundo? A quem Jesus estava se dirigindo nesse momento? Né? Então fica aí essas primeiras questões, esses primeiros questionamentos para a gente começar então a analisar. Para quem Jesus então disse isso? Jesus então, pessoal, coloca essa frase, vocês são a luz do mundo, né? Que a luz de vocês brilhe diante dos homens. Jesus disse isso aos discípulos, aqueles que estavam ali mais próximos dele, após um dia de trabalho, né? Um dia intenso aí de trabalho. E aí, quando a gente se reflete que Jesus disse isso aos apóstolos, né? Aos discípulos, vocês são a luz do mundo, me veio um outro questionamento, também interessante para a gente pensar. Nós, atualmente, na atualidade, nós somos discípulos do Mestre? Será que Jesus está falando isso para nós, hoje, nesse momento? Vocês são a luz do mundo? Nós podemos nos considerar discípulos do Mestre? Então, assim, foram vindo várias perguntas assim na minha cabeça, vários questionamentos. Né? Primeiro, a quem Jesus se dirige. Então, ele se dirige aos discípulos. Vocês são a luz do mundo. E nós somos discípulos de Jesus, pessoal? O que vocês acham? A Ruth está falando que sim, a Cláudia também sim. Nós podemos nos considerar discípulos de Jesus? Lembrando que discípulo, né, pessoal, é um pouquinho a mais do que seguidor, do que simpatizante, né? Então, um pouquinho isso nós vamos conversar hoje na live, né? Nós vamos tentar entender um pouquinho esse ponto para entender melhor o que seria essa luz do mundo, né? Então, olha só, o que é um discípulo? Antes da gente falar assim, tá, eu sou um discípulo, mas o que é um discípulo? Como que a gente vai classificar um discípulo de Jesus, né? Então, olha só, primeiro a gente vai lembrar, né, quando a gente lembra das passagens evangélicas, das histórias, a gente vai se lembrar de histórias de muita coragem, né? E de pessoas que enfrentaram muitas dificuldades, muitas situações para poder seguir o Mestre. Então, será que nós estamos inseridos nesse contexto? O que vocês acham?
Aí tem muita gente interagindo aí, né? A Ruth praticando boas obras, a Carminha caminhando a cada dia, né? Então, olha só, vai vindo aí algumas respostas pra gente, então, né? Se eu sou um discípulo do mestre, então o que é mais importante que eu tenho? Qual é a característica? A Fran está colocando aqui para nós, acredito que sim, a nossa maneira, claro, precisando evoluir constantemente, mas acredito que sim. Então, é muito importante a gente ter um pouco dessa consciência, né, pessoal? O que é ser um discípulo de Jesus hoje, né? Então, esse capítulo aqui vai ajudar a gente a pensar um pouquinho mais sobre isso. E aí, continuando, então, nessa análise que a gente está fazendo sobre a luz do mundo, né? A luz do mundo, um termo forte, né? Um termo muito, muito claro, né? Luz do mundo, né? A luz por onde todos serão iluminados, o planeta será iluminado, a humanidade será iluminada, né? Então, quando Jesus usa esse termo, né, luz do mundo, eu acho que a gente pode começar a entender esse termo, né, luz do mundo, muito pela parte espiritual, né, pelo lado espiritual. Essa luz espiritual que, na verdade, é o Espírito. E aí esse Espírito, né, dotado de pensamento e de energia, né, ele chega aí a todas as dimensões, a todos os lugares, a todas as pessoas. Então vamos pensar essa luz como o Espírito, né, o Espírito dotado de pensamento e energia, né, que vai iluminar o mundo. E aí a gente vai se lembrar de uma outra fala de Jesus que está lá em João, no capítulo 8, onde ele fala, eu sou a luz do mundo, que é um outro momento, né? um outro contexto ali com os discípulos, eu sou a luz do mundo. Então essa luz, pessoal, a gente vai então remeter, a gente vai tentar entendê-la como a nossa essência espiritual. Nós somos capazes de ser luz, de fazer luz, iluminar onde quer que nós estejamos. Será que é isso que Jesus quis colocar pra gente? Então, vocês são a luz do mundo, vocês podem então iluminar o espaço, levar auxílio, levar assistência a todas as pessoas, ao mundo, à humanidade? Será que é mais ou menos por aí? Então, quando a gente se lembra também da luz, a gente vai se lembrar que a luz é o oposto da treva. Olha só, luz oposto da treva, oposto da escuridão. A luz, ela inspira esperança, ela inspira um auxílio superior que sempre conta a nosso favor, né? Esse auxílio superior que é Deus, é a espiritualidade que trabalha sob o seu comando, né? Então a gente vai aí imaginando, tentando entender melhor o que é o termo luz, o que seria essa luz, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, né? E um ponto que pegou muito para mim foi com relação a entender essa luz pela essência espiritual. Então nós, né, enquanto filhos de Deus, passando então pelas experiências, pelas etapas evolutivas que nós todos estamos passando, nós então temos condições de ser essa luz, né? De caminhar sendo essa luz. E aí é um pouquinho do que a gente vai tentar entender hoje na live de hoje. E aí, dando sequência então a esse trecho bíblico que a gente está analisando, né? Logo em seguida, depois que ele fala, vocês são a luz do mundo, né? Jesus então coloca, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o monte. Pessoal, que figura é essa? Que imagem que a gente... Imagine vocês, um monte... Vamos pegar pelo aspecto literal primeiro, para depois a gente analisar qual que é a figura utilizada por Jesus aqui, né? Imagina um monte, uma montanha, onde há uma cidade por cima desse monte. Como é que essa cidade vai ficar escondida se ela está por cima do monte? Não tem jeito, né? Materialmente falando, isso é impossível. Essa imagem ela é impossível, porque ela já está no alto, ela já está em evidência, ela já está em destaque, né? E a gente vai utilizar então essa imagem, né? Essa imagem que Jesus coloca para nós, que Jesus traz para nós, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o monte. O que ele estava querendo dizer com isso, né? Uma cidade construída sobre o monte, ela nunca vai ficar escondida.
Na verdade, pessoal, não há como um discípulo de Jesus não estar em evidência onde quer que ele esteja. Então, os discípulos portadores dessa luz do mundo, né, que nos é oferecida por Jesus, ele, onde quer que ele esteja, ele não vai passar escondido, ele não vai passar desapercebido. Quando eu estava aprofundando um pouquinho nesse entendimento, me veio os exemplos, né? Quantos exemplos que nós temos disso? Desses discípulos de Jesus que conviveram e convivem ainda entre nós e que realmente não passam desapercebidos por onde eles estão. Eles fazem realmente a diferença. A gente, claro que são pessoas, né? São seres humanos com todas as dificuldades, com todas, né, as nossas lutas, claro, mas quando a gente observa alguns exemplos, a gente percebe o quanto que essas pessoas, onde elas estiveram, elas tiveram evidência, né? Elas foram essas cidades que não pôde ficar escondida em cima do monte. E aí, quais os exemplos aqui que a gente pode citar? Se vocês se lembrarem de algum aí, por favor, compartilhe com a gente. Eu lembrei de Francisco de Assis, de Chico Xavier, claro, né? Hoje, então, só lembrando, hoje faz 18 anos, né, do seu retorno à pátria espiritual, 30 de junho, 18 anos hoje, né? E tantos outros exemplos, né? Madre Teresa, Divaldo Franco com a sua obra, enfim, tantos outros exemplos que a gente... a Fran tá colocando aí Joana d'Arc, enfim, né? Vai vindo outros exemplos pra gente colocar pessoas, espíritos que passaram pelas experiências, né? Pelas experiências necessárias, pelas experiências evolutivas, enfim, por todas as, né? Por todo esse caminhar espiritual que nós passamos, mas que ficaram ali evidentes, né? Deixaram a sua marca, a marca realmente como um discípulo de Jesus, trazendo os valores, exemplificando e fazendo com que essa obra, né, florescesse em volta deles, né? A Marli colocou aqui Jesus e seus discípulos, Buda, etc. A Michelle colocou o apóstolo Paulo, tantos outros exemplos que a gente tem, né, no próprio Evangelho. E aí, trazendo um pouquinho para o nosso contexto, né, próximos da gente também, hoje, se a gente for olhar, existem muitas pessoas que realmente são essa luz do mundo que Jesus coloca para nós, né? Nosso amigo Neto Queiroz colocou aqui, deixaram seu DNA, né? Cravaram em nós o seu DNA espiritual, né? Uma boa expressão. A Ieda coloca aqui também a irmã Dulce, né, pessoal? Então, são vários exemplos, né? Maria Teresa já tinha colocado, e aí vem vários exemplos que às vezes estão até perto de nós, às vezes exemplos anônimos, viu? Que às vezes a gente não presta muita atenção. Mas próximos de nós, perto de nós, tem exemplos anônimos dessas pessoas que realmente evidenciam, né, essa luz do Cristo, e sendo de fato essa luz do mundo. E é engraçado, pessoal, porque quando a gente pensa na imagem da luz, a gente lembra que o nosso planeta ainda está passando, né, pela transição. É um planeta ainda com uma densidade ainda, né, que está sendo trabalhada, está sendo aos poucos, né, dissipada, a gente sabe. Mas quando a gente pensa nessa luz, a gente lembra da escuridão. E aí essas pessoas, né, e esses seres em evidência, né, eles, por maior que seja a escuridão, né, do lugar ou do planeta, enfim, por maior que seja a escuridão, né, por mais fraca que seja essa luz desse servidor, ela ilumina, né, ela fica evidente, ela vibra. E aí quando eu lembro dessa imagem de uma escuridão e de uma luz que, por mais que ela seja muito, talvez até fraquinha, mas está ali, né, constantemente, é uma luz, é um ponto de luz, por mais que ela está ali, ela está fazendo a diferença, ela está em evidência. Imaginem vocês olhar para um horizonte todo escuro e vocês veem de longe um ponto de luz. Ele não fica em evidência?
Então essa luz, né, esse ponto, onde quer que ele esteja, ele fica evidente e ele leva auxílio e assistência, né, sempre onde ele estiver, né. E aí, dando sequência aqui, né, o número 15, versículo 15, que é o versículo que está contido no item 1 aqui, do capítulo 24, desculpa, né? Ele diz o seguinte: não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, né, que é o foco aqui desse capítulo. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire. Pessoal, na minha edição aqui do Evangelho, que é essa edição aqui da editora M, que é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ele é espiral, fica até fácil para a gente que estuda, que rabisca, né? Que busca a referência, que puxa. Aqui tem uma nota da editora explicando o que é alqueire. A nota diz o seguinte: na antiguidade, o alqueire era um móvel pequeno, de 3 ou 4 pés. Portanto, trata-se aqui de esconder a lâmpada embaixo desse móvel, né? Então, quando a gente lê a frase lá, não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, quer dizer, para escondê-la embaixo desse móvel, né? E aí, pessoal, quando a gente utiliza, né? Quando a gente lê essa fala de Jesus, né? Essa figura, essa parábola, né? Então a gente vai entender que Jesus utilizava ali figuras do dia a dia das pessoas, né? E são figuras simples, mas que trazem na sua essência uma profundidade moral. Então olha só, Jesus utiliza então dessa fala: não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do móvel, do alqueire. Então ele utiliza figuras do dia a dia ali, dos costumes, mas que no fundo, se a gente analisar, tem uma profundidade moral. Tá aí então o fato de ser uma parábola, né? Ele fala de uma forma geral, que pode ser olhada por vários ângulos, e aí cada um vai tirando ali o proveito no momento, né, que vai conseguindo alcançar aquela lição, aquele ponto, né, aquela profundidade moral que Jesus queria colocar para nós. Nós vamos falar disso também nesse capítulo, né, sobre as parábolas, sobre a importância de Jesus ter falado por parábolas também, é comentado aqui. E é interessante a gente analisar também por esse ponto, né, porque senão fica parecendo que o próprio Cristo escondeu a lâmpada, e não é o caso, né? A gente vai entender aqui que aqui está bem explicado para nós. Mas voltando então a essa imagem da luz, né? Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Pessoal, como que a gente pode fazer então para acender essa luz? Essa luz que eu entendo essa luz como um potencial, né? Nós temos esse potencial, então, de ser a luz do mundo, né? Nós viemos com um propósito também iluminativo, tanto para nós, quanto para o nosso próximo, quanto para o ambiente, pela comunidade onde a gente está inserido. Então, como acender essa luz? E aí, a resposta ela já está assim, ela já vem junto, né? Exercitando, então, as virtudes cristãs, que é o que Jesus colocou para nós como exemplo, como lição, como aprendizado, né? O Neto colocou aqui, seguindo o Evangelho do Cristo, e é isso mesmo, né? E aí eu até elenquei aqui alguns pontos principais, né? Que é amar a Deus e ao próximo, né? Que é uma das maiores máximas do Cristo, a caridade material e moral, né? O perdão das ofensas, que em muitos pontos a gente ainda fraqueja, né, pessoal? E também, claro, a renovação moral, que é a nossa reforma íntima, né? Então, para a gente conseguir então realmente acender essa luz dentro da gente, a gente passa então pela vivência, né? Pelo exercício das virtudes cristãs que estão contidas no Evangelho, né? Quando ele finaliza lá no versículo 16, para quem depois for olhar
no Evangelho de Mateus, vai olhar lá o seguinte: que a luz de vocês brilhe diante dos homens, né? Para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então aqui, pessoal, Jesus então está nos conclamando, está nos chamando, né? Faça com que essa luz brilhe. Né? Vocês vieram, vocês já estão aqui. Faça com que essa luz brilhe. Como que a gente vai fazer essa luz brilhar? Aí é um desafio para todo mundo, né? Para todos nós, né? Nós não somos seres perfeitos ainda, nós somos seres imperfeitos, né? Estamos aqui para trabalhar as nossas imperfeições, quitar um pouco dos nossos débitos, né? Nós estamos caminhando aí para que a gente possa cada vez mais ser essa luz, né? Expandir essa luz, né? Ser a mensagem do Cristo mesmo, como seguidor, como discípulo. E aí, como fazer essa luz brilhar? E aí, vou retomar a resposta do nosso amigo Neto Queiroz, quando ele fala do Evangelho. As respostas, né, pessoal? O Evangelho tem todas as respostas. Então, como fazer essa luz brilhar? Essa luz brilha, nós temos essa luz, nós temos esse potencial, né? Estamos aqui no planeta Terra por um voto de confiança que Deus nos deu. Vai, né, meu filho? Vá, que você vai melhorar, você vai ter mais uma oportunidade. Então, quando a gente tiver alguma dúvida, quando a gente tiver alguma situação que a gente não consegue entender, que a gente tem maior dificuldade, onde a gente vai encontrar a resposta para essa luz despertar, né, para essa luz aumentar e para ela brilhar mesmo, para ela realmente nos guiar através do Evangelho, né? O Evangelho tem todas as respostas que a gente almeja, que a gente precisa, né? E aí, dando continuidade aqui, o tempo está passando um pouquinho rápido, né, pessoal? Mas vamos lá. Quem tiver com o Evangelho aí, vamos abrir lá no item 4. Lá no item 4, é colocado, né, para nós a situação pelo motivo do qual Jesus fala por parábolas. É muito interessante a gente ler o texto, tá, pessoal? Eu deixo sempre a recomendação é que vocês leiam o texto, porque ajuda a gente a entender todo o contexto que está aqui, né? Eu vou tirando alguns pontos, vou trazendo alguns pontos para a gente refletir, mas a leitura completa é muito importante. Então, no item 4 aqui, né, que vai ser a análise mesmo do trecho evangélico, vai ser colocado então que Jesus fala por parábolas. E por que Jesus fala, né? E aqui, olha só a explicação que é colocada aqui para nós. Ele agia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não são desenvolvidas. Assim, ele indica o verdadeiro sentido da máxima: não é preciso colocar a lâmpada debaixo do alqueire, mas no candelabro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Isso não significa que é necessário revelar imprudentemente todas as coisas. Ao contrário, todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, pois para algumas pessoas uma luz muito viva ofusca-as sem esclarecer. Então, pessoal, aqui a gente vê que é importante, né, o fato do mestre ter trazido os ensinamentos pelas parábolas, porque conforme o nível de evolução, de crescimento, de caminhada da humanidade, a gente vai então percebendo todo o fundo moral que tem ali, todos os ensinamentos, todo o aprendizado que Jesus queria colocar. Se ele simplesmente viesse, jogasse tudo, colocasse tudo assim, a gente não iria conseguir. Imagine vocês, a gente pegar uma criança de 10 anos. Quer dizer que está ali, ela já sabe ler, né? Ela já sabe escrever, mas ela ainda não tem todas as informações que ela precisa, né? Informações escolares que eu digo. A formação dela não é completa ainda, assim somos nós, né?
E aí, se você pega essa criança e coloca ela dentro de uma sala de aula de um curso superior qualquer, independentemente da área, como é que essa criança vai reagir? Aquela criança, ela está preparada para receber aquele conhecimento que está num grau mais alto? Está num grau de entendimento superior à capacidade que ela detém naquele momento? Ela vai chegar lá ainda, né? Todos nós vamos chegar lá ainda. Mas olha só como que Jesus é amoroso, né? Traz os ensinamentos de acordo com a nossa condição de percepção, né? Ele não vem, joga, não coloca, não impõe. Ele veio, passou pela encarnação e deixou esses ensinamentos através das parábolas, porque ele sabia que ao longo da nossa caminhada, da nossa evolução, do nosso desenrolar aí evolutivo, a gente teria condições então de compreender. E compreender principalmente no momento certo, no momento correto. Será que a humanidade evoluiu, pessoal, de 2000 anos atrás para cá? O que vocês acham? Nós estamos aí, né? Degrau por degrau, é isso mesmo. A Luciana acabou de colocar aqui, degrau por degrau, né? Então, a Michelle coloca aqui também, a parábola torna-se atemporal, quer dizer, quanto mais a humanidade vai evoluindo, ela vai crescendo, ela vai ascendendo, mais ela vai captando a essência do ensinamento moral de Jesus. Então, olha só a importância que é colocada aqui para nós, né? E aí, olha só para finalizar essa parte, né? Não, aliás, ainda não posso entrar no item 5. Então, até aqui eu acho que a gente está conseguindo construir então essa imagem, né, da importância, né, do porquê o mestre falou por parábolas, o que ele estava querendo dizer sobre a lâmpada debaixo do alqueire, né, se nós somos a luz do mundo, por que nós vamos esconder essa luz, né, se essa luz está em evidência, e assim vai. Para a gente entender até aqui, né, o que foi falado aqui no Evangelho, vamos então à coleção Vivendo o Evangelho de André Luiz. Esse aqui é o volume 2, tá, pessoal? Para quem está conhecendo aí agora. Olha só o que André Luiz vai dizer para nós até aqui, né? Até essa parte. Olha só. Estude, mas aplique o conhecimento. Estude, mas aplique. O que é esse aplicar o conhecimento? Viver o conhecimento. Né? Então não adianta a gente estudar e aquilo ali não servir para a nossa vida, a gente não aplicar. Então ele já traz essa orientação. Medite, mas encare a realidade. Quer dizer, pense, reflita, né? Construa ali todo esse arcabouço de reflexões que a gente tem capacidade de construir. Mas precisamos encarar a realidade das coisas, a realidade do mundo. E aí ele continua. Aprenda, mas tenha iniciativa. Pessoal, o que vai adiantar eu estudar, eu meditar, eu aprender e eu não ter nenhuma iniciativa? Vai ser um esforço perdido, né? Vai ser um esforço em vão se a gente não tem a iniciativa de aplicar, de vivenciar e de promover uma mudança para melhor nas nossas vidas, né? E aí ele continua. Ensine, mas pratique a lição. Né? Eu acho que quem é pai e mãe aí consegue visualizar melhor esse ponto aí. Ensine, mas pratique a lição. Quer dizer, a gente ensina para o outro, a gente inspira o outro, mas a gente também precisa vivenciar e praticar aquilo que a gente está pregando, que a gente está passando de informação, né? Como valor, como uma virtude do Cristo, né? Esclareça, mas exemplifique a luz. Olha só, exemplifique a luz. Então adianta a gente esclarecer as pessoas se a gente não consegue exemplificar o que é essa luz. Lembra da luz que a gente está falando aqui desde o começo? Interessante, né? Leia, mas não fique apenas no texto. Né? Então olha só, vamos ler, vamos estudar o Evangelho, vamos estudar a codificação, vamos estudar os outros livros, mas não vamos ficar apenas no texto, né? Vamos tentar
trazer isso para a nossa vida. E aí ele continua: exerça a mediunidade, mas seja disciplinado e correto. O que é esse disciplinado e correto aqui, pessoal? É a seriedade. Né? Nós vamos falar da mediunidade daqui um pouquinho, né? E o mês que vem também nós vamos ter 2 lives abordando o tema da mediunidade. Se preparem, vai ser bem legal. Então, olha só, exerça a mediunidade, mas seja disciplinado e correto. Então, a mediunidade como algo realmente para ser levado a sério e ser exercida com disciplina, né, e seriedade. E aí ele vai finalizar dizendo o seguinte, essa parte, né? A consciência espírita é muito mais do que a simples adesão intelectual aos postulados kardecianos. É proclamar o que pensa, mas acima de tudo, fazer o que fala e viver o que prega. Né, pessoal? Então, usa os aprendizados, né? Todas as lições, as revelações que a doutrina espírita nos coloca, ela vai realmente nos convidar, né? Nos conclamar a fazer o que a gente está falando, o que a gente está pregando, o que a gente está anunciando e viver o que a gente prega, né? Viver tudo isso que a gente analisa, tudo isso que a gente comenta, que a gente busca de conhecimento para acrescentar a nossa vida, né? A Carminha colocou aí, mediunidade responsável, é isso mesmo, né? Então, pessoal, olha só como é que o André Luiz já vai trazendo pra gente as informações pra gente ir somando aqui com o Evangelho, né? Pra gente poder, então, aprender cada vez mais com as lições que estão aqui no Evangelho. Quem tiver com o Evangelho aí, vamos voltar lá no item 5, né, agora. Olha só o que ele vai analisar aqui também, que é interessante. Ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer aqui, pessoal, no item 5, que a providência divina, né, ela é muito sábia, né, ela age com sabedoria, porque ela não revela as verdades senão gradativamente, né, que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Por outro lado, ela sempre as revela à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Então, pessoal, quanto mais a gente vai amadurecendo espiritualmente falando, mais a gente vai tendo condições de receber, né, esses ensinamentos, essas informações. Elas vão sendo descortinadas para a humanidade, né, de alguma forma. E aí um pouquinho mais embaixo vai dizer o seguinte: olha só, todas as religiões têm seus mistérios, sobre os quais elas proíbem a investigação, né? Muitas proíbem, né? Você não pode se aprofundar em certos assuntos, em certos temas, são tabus, ou então são temas muito dogmáticos que ninguém pode comentar, ninguém pode falar, ninguém pode refletir, aquilo ali já é colocado como definitivo e pronto, né? Então é um exemplo aqui que ele coloca. E aí ele continua: não se pode cultivar mistérios absolutos. E Jesus é verdadeiro quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto um dia será descoberto. E que o homem ainda não pode compreender na terra, ser-lhe-á gradativamente desvelado nos mundos mais avançados, quando estiver purificado. Aqui na Terra, ele ainda está sobre uma névoa. Quer dizer, né, pessoal? Quanto mais a gente for atravessando os níveis evolutivos aí, né? Os mundos, for chegando aos mundos mais avançados, a gente vai tendo maior consciência, maior compreensão, né? E que a Terra ainda está sob uma névoa, né? Quer dizer, nós ainda estamos, de certa forma, encobertos, porque nós ainda não atingimos esse nível que ele está falando aqui, né? Esse nível mais purificado, para a gente poder ter uma noção geral mais completa. Mas a gente sabe que a gente está no caminho, né, pessoal? A doutrina, ela nos ensina a todo momento esse progresso, né? A cada caminhar, cada etapa evolutiva, a gente vai vivendo, a gente vai atravessando, a gente vai tentando melhorar, né, evoluir, deixar para trás os nossos erros, quitar os nossos débitos com a lei, né, com a lei de Deus,
E então é um processo que vai sempre caminhando, né? Lá no item 6, olha só o que ele vai dizer aqui. Observe-se que o Cristo só se exprimiu através de parábolas, nas partes de certa forma abstratas da sua doutrina. Mas fez da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa da salvação. A esse respeito, tudo o que ele disse é perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Então, por mais que o Cristo tenha trazido as lições através das parábolas, pessoal, olha só, né? Ele faz da caridade com o próximo e da humildade condição expressa para a nossa salvação, para a nossa evolução, né? Para a nossa caminhada aí. E a esse respeito, né, pessoal, quando ele deixa claro para nós que a caridade, né, e a humildade, né, quando ele deixa isso claro, né, ele deixa claro, explícito e sem ambiguidade, né? Então, em todas as lições, se a gente for parar para analisar, os valores da humildade e da caridade estão presentes, né? E também eu vou acrescentar aqui a lei de amor, né, que ele veio nos mostrar em pessoa, em carne e osso, né, a lei do amor. Então, essas lições elas ficam claras em todos os momentos, por mais que às vezes as parábolas, às vezes a gente ainda tem alguma dificuldade, mas esses valores são explícitos, e aí a gente tem que caminhar buscando exercitar, né, essa condição que ele coloca para a nossa salvação, para a nossa evolução. Eu vou trocar a palavra salvação por evolução aqui, tá, pessoal? Aqui no texto está salvação, mas vamos pensar a salvação como essa evolução, como essa caminhada vitoriosa do nosso espírito, né, na jornada evolutiva. E aí, para a gente fechar esse subitem aí, lá no item 7, ele vai falar para nós um pouquinho sobre a revelação espírita, né? Que aí ele vai contextualizar o espiritismo nesse entendimento aqui que a gente está falando. Olha só o que ele fala no item 7. Hoje o espiritismo vem lançar luz sobre uma grande quantidade de pontos obscuros. No entanto, não a lança imponderadamente, quer dizer, não a lança, pessoal, de qualquer jeito, né? Não é assim. Em suas instruções, os espíritos procedem com uma admirável prudência. Não é senão gradual e sucessivamente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, para que as outras sejam reveladas à medida que chegue seu momento de deixar a sombra. Se a tivessem apresentado inteira desde o início, olha só que observação interessante, não teria sido acessível senão a um pequeno número de pessoas. Portanto, se os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é por haver na doutrina mistérios reservados a privilegiados. Olha só, pessoal, tanto que é importante a gente saber isso. Nem por colocarem a lâmpada debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir a seu tempo, no tempo oportuno. Os espíritos deixam que uma ideia tenha tempo de amadurecer e propagar-se, antes de apresentar outra, e que os acontecimentos tenham tempo de preparar a aceitação dessas ideias. Né, pessoal? Então, imagine vocês quando a doutrina foi codificada lá no século XIX, né? O quanto ela sofreu resistência, né? Principalmente das religiões, né? Dos dogmas das outras religiões, enfim. Então, olha o cuidado que é, né, pessoal? A gente percebe essa caminhada, essa gradação do conhecimento, do próprio espírito humano, né? Do próprio espírito do ser humano que vai passando aí pelas etapas, né? E a espiritualidade, ela vai, pouco a pouco, ela vai trazendo as informações, ela vai, né? A gente vai tendo condições de compreender. Imagine se tudo se descortinar de uma hora para outra.
a gente não vai aceitar. Se muitas pessoas ainda não aceitam, mesmo com esse ritmo aí amoroso, né? De ir deixando a gente compreender, e deixando a gente aceitar, vieram os fenômenos para a gente poder despertar. Opa, peraí, existe alguma coisa além da matéria, né? E o que é isso além da matéria? Então, se mesmo assim ainda tem pessoas que refutam, né? Que não acreditam, que acham que não procede, imagina se viesse tudo de uma vez. Então, realmente, a espiritualidade, Deus, né, quando vai revelar as suas leis, e o Cristo, quando vai trazer para nós a sua doutrina, realmente é dentro desse preparo, desse cuidado que a gente vê aqui, que é bem explicado nesse item 7. Então, para quem quiser reler aí, fica bem interessante para complementar. Pessoal, então vamos voltar lá no André Luiz. Eu acho que vai dar tempo antes da live encerrar, para a gente ver o que ele fala sobre esse trecho aqui. Olha só, então. André Luiz vai dizer para nós o seguinte: revivendo as lições de Jesus, a doutrina espírita clareia os horizontes da vida. Olha só, quando ele utiliza clareia, ele quer dizer então luz, né? Revivendo as lições de Jesus, a doutrina espírita clareia os horizontes da vida. E aí ele vai citar como que a doutrina espírita, ele vai citar várias frases de como a doutrina clareia os horizontes da vida. Olha só que interessante, pessoal, que bonito. Primeiro, proclama o amor, enaltece o perdão, convida à caridade, chama ao trabalho útil, propõe a compreensão, acena com a humildade, ensina a paciência, apregoa o entendimento, exalta a esperança, estabelece a paz, conduz à fé raciocinada, né? Tem um acento circunflexo aqui. Favorece a indulgência, recomenda a calma, traz o consolo, sugere a resignação, leva a benevolência, constrói a misericórdia, promove o bem. Olha só que importante, né, pessoal? Não só nesse momento que a gente está passando, né, enquanto humanidade, enquanto família humana, mas olha o quanto a doutrina ela realmente nos mostra esse horizonte da vida. A gente sabe que eu vou voltar aqui, mas eu vou ler só os pontos, sem ser a frase completa. Olha só: amor, perdão, caridade, trabalho útil, compreensão, humildade, paciência, entendimento, esperança, paz, fé raciocinada, indulgência, calma, consolo, resignação, benevolência, misericórdia e o bem. Então, olha só o quanto esses pontos, né, pessoal, são importantes para a nossa caminhada evolutiva. Olha só o quanto a gente precisa aprender sobre cada um desses pontos, para a gente realmente olhar a vida com um horizonte de esperança, né? Com um horizonte positivo, com um horizonte realmente de continuidade, de vida, de verdade, né? E aí ele vai finalizar essa parte dizendo o seguinte: conhecendo e divulgando os ideais espíritas, você transmite o clarão libertador. Olha a luz aí que a gente está falando, né? A luz do mundo. Conhecendo e divulgando os ideais espíritas, você transmite o clarão libertador que orienta e ilumina os passos de quantos lhe ouvem a palavra esclarecedora. Pessoal, então, quando a gente pensa nessa luz do mundo que Jesus falou, vocês são a luz do mundo, olha só que clarão libertador que a gente pode estar a serviço quando a gente conhece e divulga a doutrina, né?
O Espiritismo é a luz. Você a candeia. Olha só, o Espiritismo é a luz. A luz que vem diretamente do Mestre, pessoal. Ela não vem de outro lugar, ela vem do Mestre. O Mestre veio e trouxe para nós, revelou para nós, né? O Espiritismo é a luz, você é a candeia. Contudo, não se esconda debaixo do discurso vazio. Fale e faça. Então, olha só, não se esconda debaixo do discurso vazio. Fale e faça. Então, a partir do momento que eu conheço, que eu divulgo, então, pessoal, a gente tem que falar e fazer, né? E que a gente seja realmente essa candeia. Olha só, a candeia é aquele objeto, é aquele lugar onde está guardada a luz. Então, a luz está aqui, nós somos a candeia, o Espiritismo veio, o Mestre veio, trouxe para nós essa luz, disse para nós, vocês são a luz do mundo, nós portamos essa luz. Então nós somos a candeia, que a gente possa, né, em todos os lugares onde a gente estar, onde a gente se movimentar, seja com o corpo físico, seja por espírito, que a gente possa transmitir, levar essa luz para os nossos irmãos, para os lugares, para as pessoas, né? Retomando aquela imagem que eu falei lá no comecinho da live, por maior que seja a escuridão, voltando àquela imagem da escuridão, se a gente vê um pontinho de luz ali, aquele pontinho de luz fica evidente, a gente enxerga ele de longe. E aí a gente realmente vai conseguir ser essa candeia que André Luiz está falando aqui, né? O Espiritismo é a luz, você a candeia. Então, para a gente levar essa luz, para a gente conhecer essa luz, conhecer o Mestre, conviver com o Mestre, seguir o Mestre e ser a candeia que vai levar a luz da sua doutrina para tantas e tantas pessoas e também, claro, para nos auxiliar a nós mesmos durante a nossa caminhada. E que a gente sabe que essa caminhada da agora é uma das caminhadas, né? Nós viemos de outras caminhadas, vamos vivenciar outras ainda futuras, a gente sabe, e que a gente possa, né, agora dotados desse conhecimento, dessa busca, né? Eu não falo nem dotado de tudo do conhecimento, que senão fica parecendo que a gente sabe tudo, né? Mas com essa busca do conhecimento, com essa busca de estar próximos de Jesus, de ser esse discípulo que Jesus merece que nós sejamos, para que a gente possa então portar essa luz e levá-la para qualquer lugar onde a gente esteja, qualquer planeta, qualquer situação. Então, vamos cuidar dessa luz que é a doutrina do Cristo e que a gente possa ser essa candeia que ilumina e leva ela para tantos e tantos lugares, né? Bonito, né, pessoal? A gente trazer essas imagens assim que são tão poéticas, são tão bonitas para a gente poder compreender melhor. E aí, continuando ainda sobre esse ponto que a gente está falando, André Luiz vai dizer mais um pouquinho aqui pra gente. Quem tiver o livro aí, por acaso estava perguntando o nome do livro, Vivendo o Evangelho, volume 2, do André Luiz, pelo Antônio Baduí Filho, tá? Eu estou na página 164, se por acaso alguém tiver o livro aí e quiser acompanhar. Olha só o que André Luiz fala aqui para nós. Destaque o Evangelho e se comporte de acordo. Olha só, se comporte de acordo, né? E aí ele vai destacar alguns ensinamentos, né, e como a gente deve se comportar. Olha só. Amor, a pergunta, né? Amor, não recuse amar. Bondade, não esqueça o bem. Paciência, não se encolerize. Difícil, né? Hoje em dia tá tão difícil, mas a gente tenta. Caridade, não seja insensível. Humildade, não enjeite ser humilde. Quer dizer, não rejeite ser humilde, né? Brandura, não haja com dureza. Tolerância, não fique irritado. Também difícil, né, pessoal? Mas a gente tenta. Esperança, não se desespere. E aí ele vai finalizar dizendo o seguinte:
Quando explica as lições de Jesus, você é candeia luminosa. Olha só, quando a gente está aqui, né, estudando o Evangelho, falando sobre as lições do Mestre, nós estamos sendo candeias. Ele chama de candeia luminosa. Quando explica as lições de Jesus, você é candeia luminosa, esparzindo ensinamentos sublimes, mas se não dá o exemplo do que fala, será sempre uma candeia escondida debaixo do alqueire. Pessoal, eu acho que esse ponto aqui é o ponto principal da live. Se a live tivesse estourado o tempo agora, eu realmente teria falado tudo que eu precisava falar. Realmente é o mais importante. Eu vou reler aqui porque é muito importante. Quando explica as lições de Jesus, você é candeia luminosa, esparzindo ensinamentos sublimes, né? Quando a gente está falando, quando a gente está realmente refletindo e compartilhando com as pessoas, com os nossos irmãos, nós somos essa candeia luminosa. Mas, se não dá o exemplo do que fala, será sempre uma candeia escondida debaixo do alqueire. E aí, pessoal? Nós somos candeias que estamos iluminando, ou a gente está escondido debaixo do alqueire? O que vocês acham? O que vocês acham? Edu, hoje eu tô bem, mas ontem eu não tava não, hoje eu tô melhor, amanhã eu não sei. E aí a gente oscila muito, né? A gente tem hora que a gente é realmente essa candeia luminosa. E a gente realmente dá o exemplo do que a gente fala, do que a gente acredita, do que a gente vê como verdade nos ensinamentos de Jesus, né? Mas a gente ainda oscila muito. Porque é devido ao nosso nível evolutivo. Né? Mas a gente sabe que a gente está no processo. Não podemos esquecer. Não é fácil, né? O Alexandre está falando aí. Não é fácil, mas a gente está a caminho, né? Como a Ana Simon está falando aqui. Estamos a caminho e chegaremos sim. Então olha o tanto que é importante a gente pensar nisso, né? Será que é bonito a gente pensar que a gente é essa candeia? Mas essa candeia, ela tá no alto iluminando todo mundo, ou ela tá escondida? Ou ela tá debaixo do alqueire? Então é uma imagem pra gente, é uma imagem até poética, né? Mas pra gente poder pensar como é que tá a nossa vida, como é que tá o nosso processo. A Edna colocou para nós, eu tento ser essa candeia luminosa, né? A gente tem que fazer o esforço, né, pessoal? A gente tem que buscar. Se a gente se identifica com Jesus, se a gente quer realmente ser o discípulo do Mestre aqui na Terra, a gente vai, então, tentar, né, ser essa candeia luminosa e que ela não fique debaixo do alqueire, que ela fique no lugar alto, num lugar onde vai realmente alcançar tantas e tantas pessoas, né? Pessoal, a live vai encerrar dentro de 20 segundos. Eu vou salvar a primeira parte e a gente retorna para a gente continuar, então, a partir do item 11 e 12, tá bom? Eu aguardo vocês para a gente continuar, então.